12, a partir do versículo 18, Jesus depois, logo após dele ter sido ali questionado sobre a questão do tributo, né? Havia ali uma questão entre que os judeus, eles não queriam pagar impostos para os romanos, porque eles estavam subjugados, era um povo conquistado pelos romanos, mas eles não queriam aceitar essa situação. Mas eles pagavam os impostos obrigados, e todos aqueles judeus que trabalhavam para o governo romano eram considerados como traidores. Então eles estavam querendo pegar Jesus na questão do imposto, porque se Jesus falasse que era para pagar o imposto para os romanos, então os judeus iriam contra Jesus e poderiam realmente ali se levantar contra ele, e eles conquistariam o que eles tanto queriam, que era pegar Jesus e prender Jesus, matar Jesus. E acontece que se Jesus dissesse que não era para pagar os impostos para os romanos, eles colocariam os romanos contra Jesus. Mas Jesus usou de sabedoria, né? Foi a sabedoria divina que deu para ele naquele momento a resposta certa. Deem a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Mas não parou por aí. Um grupo de saduceus, a partir do versículo 18, os saduceus era uma seita religiosa que havia no meio dos judeus naquele tempo, que eles não acreditavam que haveria a ressurreição dos mortos. Então, uma das principais doutrina deles era a não ressurreição dos mortos. E uma das coisas que Jesus prega e que o Evangelho nos traz é a ressurreição dos mortos. Porque, de fato, muitos de nós experimentaremos a morte, como os apóstolos do Senhor estão dormindo. Todos aqueles que morrem em Cristo, eles morrem, dorme, morte e dormir é a mesma coisa, o mesmo significado. Muitas vezes quando a Bíblia vai falar que está dormindo, está falando de morte, está morto. Diz a palavra que aqueles que estão em Cristo, eles ressuscitarão, é a promessa. Então Poliana, se Jesus não voltar aqui nos próximos anos de vida, né? Vamos dizer assim, nos próximos 50 anos, 100 anos, não sei, se eu chegar lá aos 80, 90, 100 e morrer, eu preciso morrer firme com Jesus. Eu preciso morrer com a minha vida segura nele, fiel a ele. O meu maior sonho de todos é se um dia eu tiver realmente que despedir desse corpo, se eu tiver que realmente passar pela morte e não experimentar o maravilhoso advento do arrebatamento, que vai ser maravilhoso, imagina. E nós devemos aguardar o arrebatamento. Nós que estamos vivos agora, a igreja de agora, os cristãos vivos agora, nós devemos viver todos os dias aguardando o arrebatamento, crendo e esperando que Jesus vai voltar e seremos arrebatados. Porque quando Paulo escreve sobre isso lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele estava esperando ele ser arrebatado. Ele diz, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós os que estivermos vivos. Então era uma esperança acesa, firme no coração daqueles cristãos daquele tempo, que Jesus voltaria e os arrebataria, mas aqueles que já tinham morrido esperando no Senhor seriam ressuscitados. Então a ressurreição é uma realidade. Então eu espero passar por esse momento, mas se eu tiver que enfrentar a morte, eu preciso enfrentá-la firme com Jesus. E o meu maior sonho é poder chegar um dia e dizer as mesmas palavras do apóstolo Paulo: eu combati o bom combate, acabei a carreira, eu cumpri a fé, eu fui fiel até o final. Sabe? Porque guardar a fé, eu já disse aqui, não é colocar ela numa caixinha. Não é que agora ele não ia usar a fé mais, mas ele estava dizendo que durante todo o período dele, desde aquele encontro dele com Jesus lá em Damasco, quando ele foi iluminado e ele se converteu, e de perseguidor ele passou a ser discípulo do caminho que ele perseguia, dos discípulos que ele perseguia, ele se tornou discípulo de quem ele perseguia. A partir daquele dia, quando ele chega lá na sua velhice, no dia da sua morte, ele diz, eu fui fiel desde aquele dia até hoje, então eu vou ser oferecido como sacrifício, eu vou ser morto. Já havia uma sentença de morte para ele ali em Roma,
Mas ele estava dizendo: a minha vida é uma oferta para Deus agora. Minha vida é uma oferta de libação. Estou sendo derramado, entregue. Mas eu fui fiel. Eu permaneci fiel até o fim. E essa precisa ser a nossa meta de vida. Enquanto Jesus estava aqui nessa cena, sendo questionado sobre a ressurreição pelos saduceus, eles contaram uma história para Jesus. Né? Eles falaram assim: Senhor, não existe ressurreição, porque eles não acreditavam que existia a ressurreição. Mas aí eles perguntam para Jesus: mestre, Moisés, na lei, ele disse que quando um homem morrer sem deixar filhos, ele deve se casar com uma viúva e ter um filho para dar continuidade ao nome do irmão. Essa aqui é uma lei antiga que tinha, chamada a lei do levirato. E aí acontece que eles contam para Jesus uma história. Numa família havia 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos. O segundo irmão se casou com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. Então, o terceiro irmão se casou com ela. O mesmo aconteceu até o 7º irmão, ou seja, todos morreram sem deixar filhos e foi um por um casando com a viúva, mas ninguém deixou filhos. Aí eles perguntam para Jesus, no versículo 23, diga-nos de quem ela será esposa na ressurreição. Afinal, os 7 irmãos se casaram com ela. Olha a história capciosa. E aí Jesus respondeu, aquela famosa frase que a gente precisa trazê-la para a nossa vida, que muitas vezes a gente erra por causa disso. Jesus disse: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E aí Jesus fala que quando os mortos ressuscitarem, porque isso é um fato, os mortos ressuscitarão. Todos ressuscitarão. E eu vou dizer para você, aqueles que morreram com Jesus, firmes na fé, vão ressuscitar para a glória eterna, para habitar na cidade celestial, uma nova civilização, um novo céu e uma nova terra, parecido com a nossa civilização, parecido com a nossa terra, parecido com com o nosso sistema, só que muito mais evoluído, muito melhor, aonde não haverá medo do perigo. Não haverá ladrão lá, não haverá noite, não haverá perigo. O diferencial dessa nova civilização, dessa nova cidade que nós vamos morar com Jesus, é que lá vai ser uma cidade como qualquer outra, só que será muito mais evoluída. Não haverá fome, não haverá sofrimento, não haverá dor, não haverá pobreza, não haverá miséria, não haverá perigos, não haverá violência, não haverá abuso de crianças, violência contra a mulher, contra idosos, não haverá assaltos, não haverá nada de mal. Gente, pensa que legal, que maravilhoso viver num lugar onde você tem plena segurança o tempo inteiro. Todos ressuscitarão para viver isso. Ressuscitarão, porque o Senhor fala, se ressuscitarão, o Senhor falou, quando? Porque Ele é o Senhor da vida e Ele já sabe que isso tá para acontecer, vai acontecer e ninguém pode mudar isso. É quando? Porque vai chegar o dia que quando os mortos ressuscitarão, os que ficaram firmes com o Senhor, fiéis a Deus, negando esse mundo, negando a si mesmo, eles vão ressuscitar para a glória eterna, para um novo céu, uma nova terra. Mas aqueles que viveram para si mesmos, foram falsos, hipócritas, não mudaram de vida, continuaram vivendo a seu bel prazer, fazendo sua própria vontade, ressuscitarão. Sabe para quê? Para vergonha e desprezo eterno, porque irão para um lugar de choro e ranger de dentes, aonde o bicho não morre e o fogo não apaga. Se você não acredita nisso, infelizmente, talvez não reste esperança para você, porque a esperança está com quem crê. Porque se você não crê, não pode ser salvo, não pode ser perdoado. Gente, é pela fé, não é eu que estou dizendo, é a palavra. Tem que acreditar, e eu acredito nisso, com todo o meu coração, com toda a minha força. Por isso que eu quero amar Jesus e estar com Ele, não só porque Ele vai me salvar, mas que com certeza é incomparavelmente melhor estar com Ele na luz
na cidade santa do que estar lá nas trevas, lá onde o bicho não morre, o fogo não apaga e vai ter gemido e choro e grito eternamente, sofrimento eternamente. Então eu prefiro viver perdas aqui temporárias, dores temporárias aqui na terra. Às vezes os nossos irmãos lá na Nigéria estão sendo assassinados, perseguidos, e no mundo inteiro muitos cristãos sendo perseguidos, na China. Mas eles não vão negar a fé, porque o que está para vir é maior do que qualquer dor e sofrimento da terra. As maiores alegrias do mundo não valem de nada diante daquilo que o Senhor preparou para aqueles que ficam firmes e permanecem firmes na fé, pois o meu justo viverá por sua fé. E o Senhor, Ele deixa isso bem claro.